Oi, família, eu sou a Aline Cortes e hoje nós estamos em mais um Estendendo a Pregação. No Estendendo a Pregação de hoje, nós teremos o Café, o Jonathan Rocha, também meu amigo, novamente, mais um amigo conversando comigo aqui. E é uma honra ter você conosco. Pra mim é diferente, né? Porque eu sempre tô Desse lado. desse lado, como entrevistador, como conversador. E hoje eu tô como o ministrante da vez. Pra mim vai ser incrível, vai ser uma novidade. Muito bom. Então, Café, para manter o padrão, né, do último Estendendo a Pregação que eu estive com a Leandra, eu gostaria de te perguntar como que foi essa experiência pessoal do Senhor te ministrando para inspirar essa ministração de domingo sobre Apocalipse 3, né? Isso. Bom, começou com o meu testemunho, que eu conversei com o pessoal aqui da comunidade, né? Eu tive uma experiência com essa palavra. E tanto que ela sempre ficou no meu coração e já faz mais de meses, assim, que isso aconteceu. Foi ano passado. E quando o Senhor ele ministrou no meu coração isso, eu fiquei extremamente impactado. Porque eu estava vivendo um momento bem complicado da minha vida, no sentido de estar reconhecendo quem eu era mesmo diante do Senhor. Sim. Porque enquanto as coisas estavam bem, enquanto as coisas estavam fluindo, eu sempre falei com a boca cheia que eu confiava no Senhor, que as minhas coisas eram do Senhor, que tudo que eu tinha não era meu, era nosso e etc. Quem anda comigo sabe que essa era uma fala constante de que as coisas que eu tinha não eram minhas, mas eram nossas, seja dinheiro, seja carro, moto, o que fosse meu era nosso. Só que chegou o dia disso ser colocado à prova, né? E o Senhor, ele realmente colocou isso à prova. Ele começou permitindo que eu perdesse meu emprego. Sim. E dentro disso, ele permitiu que eu abrisse a loja. Dentro da minha emoção, eu abri a loja, eu fiz todo aquele processo que vocês conhecem, amor e avelã e tal, todo aquele frisson. E eu perdi muito dinheiro nessa loja. Muito dinheiro. E aí o Senhor falou assim, vamos ver o quanto isso está no seu coração. Quanto de dinheiro está no seu coração, quanto apegado você é. E falo para você que assim, não foi fácil ver todo aquele dinheiro indo embora e não ter retorno nenhum. Isso abalou a amizade, abalou relação. Tentei não me deixar abalar, mas se eu disser que isso não aconteceu, eu estaria mentindo. Sim. Mas o Senhor, ele tratou meu coração nisso. O Senhor, ele me fez colocar as relações como mais importantes do que qualquer valor em dinheiro que eu poderia ter. Isso para mim foi libertador. Sim. E aí, outro ponto, o Senhor me fez reconhecer a minha pobreza espiritual. Ele me fez reconhecer a minha real situação diante dele. Porque, você tá fluindo aqui na comunidade, você tá andando, você tá vivendo com a galera e você acha que tá bem. Você acha que tá bem, você acha que você tá 100%. E aí, no final das contas, você é pobre. É pobre de espírito. Você não tem nada para oferecer. Você não tem nada que seja superior àquilo que Cristo tem dado pra gente. E aí, foi uma das fases de reconhecer quem eu era. Sim. E outra das fases foi eu reconhecer que eu estava nu diante do Senhor. Nu nesse sentido de compartilhar os meus olhos com outras coisas, sabe? E quando a gente fala de cobrir a nudez, como eu trouxe no domingo, fala sobre vestes de santidade. E os meus olhos, eles estavam sendo compartilhados com outras coisas. Sim. E eu fiz um voto com o Senhor. Eu falei, Senhor, eu me posicionei com o Senhor. Eu falei, Senhor, eu não quero mais viver dessa forma. E desde então eu tenho lutado constantemente contra mim mesmo e buscado me vestir com essas vestes de santidade. Não que tenha sido fácil, não que está sendo fácil, mas eu tenho notado que eu já não sou mais quem eu era do ano passado para cá. Sim. E o outro ponto foi a cegueira espiritual. Onde o Senhor abriu os meus olhos
e eu consegui enxergar que eu dependo somente do Senhor. Sim. Não é pelo meu trabalho, não é pela experiência que eu tenho na minha área, não é pelos anos de formação que eu tenho, não é pelos bens materiais que eu tenho. Pelo contrário, o Senhor me mostrou que eu tenho que depender exclusivamente dele. Sim. Eu só consegui ver isso quando o Senhor abriu os meus olhos. Sim. Porque o Senhor, eu lembro assim que no meu coração foi ministrado que eu dependia do Senhor que eu confiava no Senhor a mesma medida que eu confiava em mim. Sim. E aí quando eu me vi sem nada, eu só tinha o Senhor para confiar, eu tive que confiar. Na verdade, não confiava, né? Essa ministração foi muito importante porque eu me peguei num pensamento também quando você falou sobre estar em cima do muro, né? A igreja de Laodiceia que estava morna e não sabia se estava para lá ou se estava para cá. Isso foi uma coisa muito importante porque veio ao meu coração um pensamento do seguinte: muitas das vezes a gente está aqui dentro da comunidade, a gente está ativo ministerialmente, que era o seu caso também, né? Estar ativo, fazendo muitas coisas, mas a gente não percebe que a gente está preenchido de si, preenchido de orgulho, preenchido de autossuficiência. E isso é uma coisa muito, muito louca, né, de se ver na prática. Porque, por exemplo, no nosso caso, olhando eu e você, tem a questão de se enchendo de soberba por ter um curso superior, mesmo sem perceber. Colocar as confianças nisso, né? Depositar a confiança, tipo assim, eu tenho formação, eu vou conseguir emprego o tempo que eu quiser, não importa, eu vou dar um jeito, vou me virar. Aí depois vem a questão ministerialmente. Eu estou ativo, eu estou super bem, eu estou servindo a minha comunidade, sei lá o quê, mas a gente não para mesmo para se autoanalisar com uma certa frequência. Isso olhando para mim mesmo, até depois dessa pregação, a gente para refletir, né? A gente não para se analisar com alta frequência de ver verdadeiramente, será mesmo que eu estou fazendo isso pelo Senhor ou será que eu estou só me ensoberbecendo ou eu estou só alimentando meu ego, meu orgulho e, na verdade, assim, é como se eu estivesse depositando a confiança naquilo que eu estou fazendo também, né? Não no que o Senhor está fazendo em nosso meio, né? Eu tenho essa preocupação de estar fazendo as coisas para me aparecer. E eu detesto isso, né? Tanto que eu busco até serviço que eu não tenho que ficar muito à mostra, mas sim, dependendo do que for, não tem como. Eu trabalho lá na projeção, quem conhece sabe. Eu gosto de ficar lá dentro, eu gosto de ficar lá dentro da salinha, sem muita visibilidade. Mas, invariavelmente, a gente tem que aparecer às vezes para ministrar ou participar do Intimidade ou palestrar em algum lugar. E isso acaba gerando dentro de nós uma propensão ao ego, né? Sim. A hiperinflar o nosso ego. Ainda mais quando você desce, as pessoas começam a te parabenizar, começam a falar com você. E isso tem esse viés de aumentar o nosso orgulho. Sim. De aumentar o ego e inflar o nosso orgulho. E aí, quando eu trouxe a questão de estar em cima do muro, trazendo a referência da igreja de Laodiceia, é que a galera, de fato, eles estavam vivendo a melhor fase, né? Sim. Eles estavam convertidos, porém, eles tinham uma teologia sadia, eles tinham as doutrinas sadias, porém, eles estavam se conformando com o padrão de vida do mundo. Não que eles tinham que ser pobres, mas eles estavam apegados àquele estilo de vida. As práticas, né? As práticas daquele povo. E isso fazia com que eles ficavam em cima do muro, ficassem em cima do muro, né? E aí, quando eu disse que o muro é do diabo, porque Jesus destruiu o muro da inimizade. Então, quando a pessoa está em cima do muro, sem saber o que fazer, literalmente ela já tomou uma decisão. Sim. E quando eu estou servindo, quando eu estou bem, quando eu estou acho que estou bem, né? E não consigo reconhecer essa minha deficiência, essa minha pobreza espiritual diante do Senhor e estando em cima do muro, querendo que as pessoas me vejam
mas não reconhecendo que e ao mesmo tempo lutando, querendo reconhecer que sou pobre. Sim. Fica nessa indecisão. Eu já tomei uma decisão, na Sim. verdade. Eu tomei uma decisão de sustentar aquilo que é desejo do meu coração. Sim. Então, dentro disso, a gente precisa abandonar o muro. Pular do muro pro lado de Jesus. Para que a gente reconheça a nossa pobreza espiritual e a gente não fique com dúvida de que os desejos de Jesus para nós são muito melhores do que os nossos. Sim. E aí a gente para de ficar nesse conflito de querer alimentar algo que está dentro de nós da forma errada. Sim. Porque a gente quer alimentar a nossa carne. A gente quer alimentar ouvindo elogios, sendo visto, tendo influência, se apegando a títulos, se apegando a curso superior, se apegando a bens. Mas o Senhor, Ele nunca disse isso pra gente. E a gente faz isso muitas vezes sem perceber, né? É porque é algo que está intrínseco em nós, de ser orgulhosos. Sim. De sermos exibicionistas. Sim. Se a gente pudesse carregar o nosso diploma para tudo quanto é lado, a gente faria um colar com o nosso diploma e ficaria andando pela rua. Mas o Senhor disse para o jovem rico: venda tudo e me segue. Sim. O que difere a gente do jovem rico? Eu acredito que não é a grana, mas é o status, é o que as pessoas vão pensar. Sabe? Então, essa indecisão de querer manter um estilo de vida que nos agrada e querer também viver um estilo de vida que agrada a Deus. Sim. E as duas coisas, geralmente, elas dão conflito, né? A maioria das vezes, né? Essa questão de estar em cima do muro é uma coisa interessante, porque normalmente quando se fala sobre isso, a gente sempre idealiza o seguinte contexto, né? O irmãozinho que não é frequente, não participa da comunidade, faz as coisas que não deveriam ter sido feitas, se enche de culpa, vai para a igreja quando se enche de culpa, passou a culpa, vai embora. Quando a gente fala de em cima do muro, normalmente é esse contexto que a gente tem na nossa cabeça. A gente chama de crente Raimundo, né? Que na igreja assim, todo mundo. Ele vai para a igreja quando ele está se sentindo mal, passou, vai embora. É isso que a gente pensa. Mas tem o outro lado da moeda, que somos nós, né? Que estamos aqui. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo esse Estendendo a Pregação fazem parte da nossa comunidade, mas tem essa possibilidade também de nós que estamos aqui frequentemente, todos os domingos, estamos aqui ativos na comunidade, ativos nos ministérios, estarmos em cima do muro sem perceber. Então, por exemplo, a gente está aqui fazendo as coisas que nem você falou, né? De estar batendo ponto na igreja, vivendo as coisas da igreja, mas mesmo assim a gente só está agindo no automático, a gente não está tendo vida com Deus, a gente não está tendo relacionamento com Deus. Então é um lado que eu gostaria de explorar com você, não somente esse lado do cristão que está em um processo de conversão e que vai embora quando a culpa passa, mas também o processo da pessoa que está dentro da comunidade e que está tão cego por conta do orgulho que nem consegue sentir culpa mais. Ele está fazendo as coisas e ele vai fazendo achando que está tudo bem, mas ele não consegue sentir a culpa mais. Aí a gente entra numa dicotomia, né? Numa divisão. É o que a gente chama de vida dupla. A pessoa é algo aqui dentro da igreja e fora da igreja ela é outra pessoa. Sim. Essa pessoa ela tá claramente em cima do muro. Porque dentro da igreja ela quer servir a Deus. Fora da igreja ela quer servir ela. Sim. Sabe aquela peça do Banco das Decisões que a gente assistiu? Dentro da igreja ela dá o banco para Jesus e fora da igreja ela toma o banco para ela mesma, para ela tomar as decisões da vida dela. E aí nós vemos pessoas que estão na igreja 10, 15, 20 anos e estão vivendo a mesma vida sempre, não avançam no reino de Deus, não avançam na vida delas, porque elas sempre estão querendo suprir os seus próprios desejos. Sim. E dentro da comunidade ela só é uma pessoa que enche uma cadeira. Sim. Porque, que nem eu falei, a pessoa, eu já dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu tô aqui todo domingo, às vezes eu participo dos encontros de homens, encontros de mulheres, participo aqui dos eventos da igreja. Estou cumprindo o protocolo, né? Tô bem. Porque aí fala assim, usa o termo de comparação. Eu tô aqui toda vez, mas tem fulano que nem vem de vez em quando. Sim. Então eu tô crente. Sim. E na verdade não é bem por aí. Não é bem por aí, porque viver uma vida com Jesus
E sair de cima do muro é você negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir a Cristo. Sim. Foi isso que ele disse. Porque o seguir a Cristo, pegar a sua cruz, é crucificar as suas vontades, os seus desejos e viver de fato a vida de Jesus. Sim. Os desejos e os sonhos de Jesus para nós. Pensa só, que um Deus que ele é todo poderoso, que não tem carência de nada, que não precisa de nada, fez o homem não porque ele estava carente. Sim. Ele fez o homem porque ele quis e ainda assim quis fazer o homem importante. Sim. Tanto que fez o homem em imagem e semelhança. Aí quando eu pego e acho que eu sou independente desse Deus e quero fazer todas as coisas que me agradam, e geralmente essas coisas elas sempre estão em franca oposição à vontade de Deus. Porque o que me agrada é aquilo que me afasta de Deus. Sim. Porque eu não consigo encontrar, falando de mim, Café, eu não consigo encontrar em mim um desejo. Quando eu olho pro homem, Jonathan, eu não consigo encontrar em mim um desejo que vai de encontro ao desejo de Deus. Um desejo santo, né? Exatamente. Se não é pelo Espírito Santo em mim, eu não viveria os desejos de Deus para mim. Sim. Acabou. Então, quando eu escolho viver essa dicotomia, essa vida dupla, eu estou vivendo em cima do muro. Sim. Cumpro um protocolo dentro da igreja, mas chego lá fora, vivo 100% para mim. De segunda a sábado, a pessoa nem lembra que existe Deus. Ou vive o evangelho só com pessoas que estão dentro do evangelho. Exatamente. Isso é um outro ponto, né? Exatamente, Por exemplo, fica com roda de conversa. Ou ele pode até ter comunhão e relacionamento com outras pessoas durante a semana. Mas com a outra pessoa que não faz parte da bolha dele, ele xinga, fala mal, entendeu? Então, tipo assim, só é bem-vindo... depende de quem é, né? Tudo depende do contexto. Não, a pessoa, a gente sabe que Jesus chamou a gente para ser sal e luz. E quando a gente não é nos lugares onde a gente está inserido, geralmente a gente não se converteu. Porque a gente é moldado pelo ambiente que a gente está. A gente não molda o ambiente. E isso está muito errado. Sim. Porque nós temos que estar nos lugares e sermos sal e luz. Sim. Nós temos que alterar a atmosfera do ambiente. As pessoas têm que se sentir incômodos de falar certos tipos de coisa ao nosso redor. As pessoas têm que ver que nós somos diferentes, a nossa postura é diferente. E aí, nós entramos naquilo que Laodiceia não estava fazendo. Laodiceia não estava sendo sal e luz. Laodiceia estava sendo amoldada pela sociedade externa. Laodiceia não estava fazendo diferença na sua comunidade. Não como comunidade de fé, porque eu creio que eles tinham comunhão entre si. Sim. Que nem você falou, comunhão entre os que professam a mesma fé. Mas eles não estavam alterando a realidade da cidade de Laodiceia, como as outras igrejas estavam fazendo. Então, nós temos esse paralelo entre nós e a igreja de Laodiceia. Será que nós não estamos praticando as mesmas coisas que eles estavam fazendo? Nós estamos aqui, teologicamente a gente não é tão ruim, sabe? Não vou dizer que nós somos a igreja mais rica, mas, cara, aqui a gente não tem falta de nada. Não que a gente saiba, mas a gente não tem feito... Será que a gente não tem feito um trabalho de alterar a nossa comunidade? Entende? Por isso que eu falo que a gente precisa se autoanalisar. Sim. Para ver se a gente não ficou apático. Para ver se a gente não parou no meio do caminho. Sim. E aí é onde a gente precisa começar a converter os caminhos. Sim. Voltar ao primeiro amor. Para ser zeloso e se arrepender, como é a orientação de Jesus na carta de Laodiceia. Seja zeloso e arrependa-se. Nós precisamos nos arrepender da apatia. E aí, dentro dessa apatia que nós estamos vivendo, nós deixamos de ser sal e luz. Sim. É aquilo, né? De se autoavaliar constantemente para ver a nossa condição atual. Mas isso a gente não consegue sem o Espírito Santo na nossa vida e sem outras pessoas na nossa vida também. Porque a questão do orgulho que você trouxe na ministração. O problema do orgulho, né? O orgulho, ele nos cega. E quando a gente está cego, normalmente, na maioria das vezes, a gente não quer ouvir ninguém, a gente não quer se relacionar com ninguém. E aí, nesse processo, a gente também, eu não sei se a palavra é dificultar, mas a gente atrapalha Deus. Atrapalha no sentido assim,
O Senhor, Ele tá te dando várias oportunidades de transformar a sua vida, de te ministrar, e você tá tipo assim, não quero isso agora. Eu não tô no tempo disso agora, eu já tô bem demais para isso. E muitas vezes a gente já fez isso, né? A gente faz isso constantemente, né? Essa questão do orgulho em si e de estar em cima do muro dentro da igreja, ministrando e participando das atividades, eu tenho uma impressão, muitas das vezes, que é premeditado. Por exemplo, a gente tem uma noção de que o Senhor é misericordioso, e aí por isso a gente se permite estar sempre no mesmo erro, com a mesma falácia assim, o Senhor vai me perdoar, tá tudo certo. Então é apatia no sentido assim, caramba, eu não tô nem buscando o arrependimento, eu não tô nem buscando ser uma pessoa melhor no Senhor, eu não tô nem buscando e nem querendo, essa é a verdade, nem querendo ser ministrado pelo Espírito Santo, porque pra mim tá tudo certo. Se eu pecar aqui, amanhã o Senhor vai me perdoar, eu tô bem demais, eu tenho dinheiro, eu tenho onde dormir, eu tenho que comer, tá tudo certo. A gente só pensa nessas coisas quando estoura alguma bomba, né? E é dentro desse contexto que entra aquela fala, né? Que Jesus traz. Que você se diz rico, não tem falta de nada, mas você não vê que você é miserável, pobre, cego e está nu. E dentro disso, o Espírito Santo ele vai trabalhar com esses processos, né? Ele vai abrir os seus olhos para que você enxergue o quão miserável você é, Sim. o quão pobre você está e quão nu você se encontra. Certo. Essas são, eu acredito que são as características mais marcantes dessa carta de Laodiceia. Que vai falar assim, cara, você acha que você tá bem, mas você tá ruim. E aí quando eu falo assim, eu sei que o Senhor vai me perdoar, e eu falo isso com um certo tom de desdém, a gente tem que lembrar que o Senhor diz que Ele é aquele que sonda a mente e o coração. Arrependimento, ele é muito diferente de remorso. De culpa, né? Então, quando eu peco, contando com a misericórdia do Senhor, peco, quando eu digo peco, daqueles pecados intencionais, premeditadamente, contando né? com a misericórdia do Senhor, eu vou precisar me esforçar um pouquinho mais para buscar esse perdão. Porque não foi algo que eu fiz sem querer, foi algo que eu fiz querendo. E quando eu busco essa misericórdia do Senhor, eu preciso converter os meus caminhos. Sim. Eu preciso literalmente ter os meus olhos abertos, porque enquanto eu estiver cometendo o mesmo pecado, eu vou estar vivendo uma cegueira espiritual. E essa cegueira espiritual, ela me cauteriza. Sim. E dentro dessa cauterização eu fico apático, orgulhoso, eu fico inacessível. A voz do Espírito Santo, ela não fica audível no meu espírito, nos meus ouvidos. Eu acho engraçado que parece que tem uma conexão entre ouvir e enxergar. Que eu, principalmente, quando eu tô dirigindo, eu tô chegando num lugar e eu tô com o som do carro alto, eu abaixo o som, porque eu quero enxergar melhor. Quero saber se eu já cheguei. E isso é muito cômico, porque já tem muitos anos que eu faço isso. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas quando eu não enxergo a minha situação diante do Senhor, eu começo a ficar cauterizado e eu paro até de ouvir o Senhor. Sim. E aí é onde eu continuo vivendo a minha vida morna, de forma leviana, né? Leviana, e vou levando a vida, deixando com que as coisas aconteçam. E a minha desculpa eu sou humano, eu não consigo vencer isso ainda, estou no processo. Só que esse processo ele nunca avança. Esse é o discurso, pelo menos, né, das pessoas que estão normalmente em cima do muro, ativos na comunidade, né? Sim, continua na mesma vida quando é exortado. E foi uma coisa que você falou, né? O Senhor, ele é misericordioso, ele é amor, mas ele também nos corrige. Sim. E aí, quando vem o processo de exortação, de correção, se afasta, já não quer mais ter relacionamento com ninguém. E é uma coisa que o tio Fernando, né? O pastor Fernando, para quem não conhece, o tio Fernando fala bastante sobre esse problema da gente... A gente quer os benefícios de ser filho do Senhor, mas a gente não quer exercer o papel de ser filho do Senhor. A gente quer os nossos direitos, mas esquece dos nossos deveres, né? E geralmente, quando essas pessoas estão vivendo esse estilo de vida de estar em cima do muro, quando aqueles que querem viver o evangelho, aqueles que querem
de fato ter uma vida com Jesus, não ser como uma igreja de Laodiceia, e reconhece as suas características, essas pessoas elas vão querer se intrometer nas nossas vidas. E aí se eu não estou comprometido com Jesus e não estou comprometido com o Evangelho, assim que eu recebo uma exortação, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser incorporar o Adão que existe em mim e vou fugir. Eu vou me esconder. E bem provável que eu não vou permanecer na comunidade. Sim. Porque essa comunidade quer se meter na minha vida. Essa comunidade quer tratar algo em mim que eu não quero tratar. Sim. Porque eu gosto de viver as minhas mazelas. E essas mazelas me dão prazer. Sim. Então eu não quero continuar dessa forma. Sim. Eu quero viver em cima do muro. Em cima do muro pra mim tá ótimo. Desde que ninguém me cutuque pra que eu caia do muro e vá pra algum lugar, eu quero viver em cima do muro. Sim. Entendeu? Desde que a aparência esteja ali, né? Que é a questão lá de Laodiceia, que nem você falou. Eles estavam no momento economicamente ok, teologicamente ok também. Eles eram muito ricos. Eles estavam tudo tranquilo e favorável. Mas o Senhor tem essa preocupação de tirar as nossas máscaras mesmo. Então, apesar de aparentemente estar tudo tranquilo e favorável, o Senhor, ele faz esse trabalho de tratar do interior, né? Tratar da raiz. Então, é muito incrível isso. Eu acredito que se o Senhor tivesse feito uma pergunta assim para Laodiceia, traduzindo, se a gente pudesse contextualizar para Laodiceia e perguntar para ICF Capão, o que existe de diferente entre vocês que estão aqui dentro da comunidade das pessoas que estão no varandas, por exemplo, aqui fora? O que difere vocês dessas pessoas? É só uma placa ou é uma vida de renúncia? Ou é uma vida de entrega? Uma vida de devoção? O que difere uma vida de santidade? Porque se a gente viver da mesma forma que as pessoas vivem lá fora, nós precisamos reavaliar o nosso estilo de vida, nosso estilo de pregação, nosso estilo de anunciar o Evangelho. Nós precisamos tomar cuidado. Então é por isso que Jesus fala que nós precisamos reconhecer o nosso estado. E aí é onde nós temos que reconhecer a nossa pobreza, a nossa cegueira, a nossa nudez. E aí seguir o conselho prático de Jesus. Certo. Qual que é o conselho prático de Jesus? Compre de mim ouro purificado pelo fogo. E aí sim você vai ser rico. Compre de mim roupas brancas para cobrir a sua nudez. E compre de mim colírio para que você de fato volte a enxergar. Esses são os conselhos práticos de Jesus. E dentro disso, Jesus nos aponta para uma recompensa enorme. Sim. Se nós nos arrependermos dos caminhos maus que temos vividos, sermos zelosos com o Evangelho de Deus, e nós seguimos esses conselhos de comprar ouro puro, as roupas brancas e o colírio de Jesus, para que possamos, de fato, estabelecer em nós a nossa natureza diante de Jesus e reconhecer quem somos diante dele, ele diz assim, que nós seríamos vencedores. Ele seria o nosso amigo, ele será o nosso amigo. E vai fazer uma refeição com a gente como amigo. E aí ele fala que vai nos chamar de vencedores. E ao vencedor ele vai convidar para se sentar no trono dele. Sim. Porque ele diz assim, vai se sentar no meu trono, assim como eu sentei no trono do meu pai. Nós vamos receber a maior das recompensas. Sim. Mas para isso nós precisamos ser zelosos, nos arrepender dos nossos caminhos e seguir os conselhos práticos de Jesus. E literalmente fugir de estar em cima do muro. Certo. Eu gostaria de pedir para você dar algumas orientações práticas, já que a gente já está indo para o final do nosso Entendendo a Pregação, para esses dois grupos de pessoas. Primeiro grupo de pessoa, as pessoas que não são convertidas e que estão em cima do muro, no sentido assim, estou vivendo a vida doidado, aconteceu alguma coisa, aquele primeiro contexto. Venho para a igreja, passo o remorso, vou embora e desapareço. Não preciso mais de Deus nesse momento. É isso, na verdade, que ela expressa através da vida dela. E também para esse grupo de pessoas que são o grupo de pessoas que são convertidas e estão ativas ministerialmente ou não, que estão
participando das atividades locais, todos os cronogramas da ICF, né, da nossa comunidade, mas que durante a sua ministração conseguiram perceber um fragmento ou algum aspecto que ela tem vivido em cima do muro. Então, eu gostaria de pedir que você, para encerrar, né, desse dicas para esses 2 grupos de pessoas, porque, querendo ou não, o contexto das duas pessoas, desses 2 grupos são diferentes. Sim. Então, não tem como você dar um conselho para um e para o outro ser igual. Porque pode ser que que está iniciando a caminhada hoje seja uma coisa abstrata ainda. Entendeu? Então, é nesse sentido. Tá. Bom, para o primeiro grupo de pessoas, que são aqueles crentes esporádicos, né, que buscam o Senhor por conveniência, eu acredito que um conselho prático é se arrepender. Se arrepender de querer usar a Deus e permanecer dentro da comunidade. Não só quando está precisando. Acho que permanecer dentro da comunidade e buscar um caminho de arrependimento seria um conselho prático. E andar com pessoas que amam a Jesus. Para que você, dentro disso, aprenda a amar Jesus como Senhor e Salvador. Não somente como assistente social. E para as pessoas que estão dentro da comunidade e já estão servindo, já estão vivendo uma vida de igreja há alguns anos e participam do cronograma ativamente da igreja, um conselho prático é ler as cartas às igrejas, ler a palavra de Deus todos os dias, ser zeloso e se arrepender dos seus maus caminhos, reconhecer a sua pobreza de espírito, reconhecer que está cego e nu diante do Senhor, e dentro disso buscar comprar aquilo que o Senhor disse para nós comprarmos dele. Seguir os conselhos práticos de Jesus. Jesus deu conselhos práticos pra gente na carta de Laodiceia. E para quem tiver com dúvida, ainda abrir no Sermão da Montanha e ler todos os dias as bem-aventuranças. Acho que esses são os conselhos práticos. Muito bom. Esses grupos, né, apesar de distintos, todos nós estamos resguardados pelo Senhor. Então, apesar de serem fases da vida diferentes, é muito bom porque essa sua mensagem, ela pode abraçar esses dois grupos de pessoas. Então, também é uma forma do Senhor expressar a misericórdia dele através desses 2 grupos de pessoas, através da sua vida. Amém. Então, muito obrigado por essa palavra. Foi muito bom o Estendendo a Pregação de hoje. E eu gostaria de encerrar com você orando, especificamente sobre essas pessoas que estão nessa situação de estarem mornas e estarem em cima do muro, estarem com o coração endurecido e cegos pelo orgulho. Amém. Então, Vamos lá. Senhor Jesus, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, porque a tua misericórdia tem nos alcançado, a tua misericórdia tem, Espírito Santo, transformado a nossa vida, a tua graça tem nos enchido, teu amor tem transbordado, Pai. Obrigado pelo seu cuidado, pelo seu zelo conosco. Pai, eu quero pedir para todos, por todos que estão assistindo, por todos que estão ouvindo esse Estendendo a Pregação, que o Senhor vá de encontro ao coração de cada um, Pai. O Senhor é aquele que sonda mente e coração, e que o Senhor traga luz, Pai. Tudo aquilo que é indício de mornidão, tudo aquilo que é indício de apatia, tudo aquilo, Senhor, que caracteriza, Pai, uma frieza espiritual, uma apatia, Senhor, dentro do coração. E que o Senhor, Pai, traga para fora isso, que eles sejam zelosos e se arrependam, que eles possam reconhecer diante de Ti, Pai, as suas pobrezas, as suas misérias, as suas cegueiras, Pai, e que eles possam, Espírito Santo, praticar os conselhos de Jesus, que eles possam comprar ouro purificado pelo fogo do Senhor, que eles possam comprar roupas brancas para cobrir a nudez, roupas de santidade, Senhor, e que eles possam buscar e comprar esse colírio do Senhor, para que, Pai, a cegueira deles vá embora e que eles possam passar a enxergar, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor venha ao encontro do coração de cada um deles
para que eles, Espírito Santo, não sejam mornos, para que eles não sejam vomitados da tua boca, Senhor, mas que eles sejam para curar, mas que eles sejam para matar a sede de outros, Pai. Em nome de Jesus, eu agradeço por essa comunidade, eu agradeço, Senhor, por tudo que tem sido construído aqui e tudo que o Senhor vai construir na vida das pessoas que estão ouvindo. Eu te agradeço e louvo o seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Você que ficou até aqui. E se você perdeu a pregação de domingo, que foi a pregação do dia 10 de março de 2024, não deixe de nos seguir no YouTube, que já tem disponível lá. E é isso. Muito obrigado, gente. Muito Foi obrigado, muito bom estar tchau. com vocês e até a próxima.